Imagine um vilarejo esquecido pelo tempo, um silêncio que esconde segredos ancestrais e uma fita VHS que pode ser a última prova de um horror indescritível. O que você faria se encontrasse os últimos momentos gravados de um grupo de estudantes antes de simplesmente desaparecerem? Sejam bem-vindos à história de Pedra Seca, uma lamentação que, uma vez ouvida, jamais poderá ser esquecida. E eu te garanto, o que você vai ver hoje vai te fazer questionar tudo sobre o silêncio. Era o final do outono quando um grupo de 4 jovens, cheios de ambição e câmeras digitais, partiu para o que parecia ser um projeto de documentário simples: investigar lendas urbanas esquecidas. O destino escolhido? Pedra Seca. Um vilarejo tão isolado que sequer aparece nos mapas mais recentes, prometendo histórias de um passado esquecido. Eles eram Ana, a líder e diretora do projeto; Laura, a produtora e pesquisadora; João, o câmera principal; e Pedro, o especialista em áudio e tecnologia. O que encontraram, porém, superou qualquer lenda que pudessem ter imaginado. A chegada à Pedra Seca foi um choque. Não havia o burburinho de uma comunidade, nem mesmo o som de um cachorro latindo. Apenas construções decadentes, telhados desabando e janelas quebradas que pareciam encarar os recém-chegados com olhos vazios. Uma atmosfera de abandono, como se o tempo tivesse parado ali há décadas, congelando um momento de fuga. A equipe, inicialmente animada, começou a sentir o peso daquele silêncio opressor. O único sinal de vida foi um velho ermitão. Sua pele curtida pelo sol e pelo tempo, olhos profundos que pareciam ter visto demais. Ele surgiu do meio das ruínas, quase como uma aparição, e sua voz rouca, carregada de um aviso ancestral, foi a primeira rachadura na fachada de otimismo dos estudantes. O silêncio que espreita nas pedras, ele disse, nunca perdoa. Eles riram na hora, claro. Mal sabiam que aquelas palavras seriam a trilha sonora dos seus pesadelos. Acreditando que o velho era apenas mais um elemento folclórico para o documentário, a equipe decidiu explorar a ruína da antiga igreja local. Um lugar que exalava uma aura ainda mais sombria. Entre bancos apodrecidos e imagens sacras desfiguradas, João tropeçou em algo escondido sob um monte de escombros. Uma antiga câmera VHS. E, para a surpresa deles, ainda havia uma fita dentro. Foi a partir daquele momento que o projeto mudou, de lendas urbanas para um pesadelo gravado em primeira mão. Com a fita em mãos, a curiosidade superou qualquer resquício de medo. Eles conseguiram encontrar um aparelho de vídeo antigo e, com alguma dificuldade, prepararam-se para reproduzir o que estava gravado ali. As imagens que surgiram na tela eram chocantes, granuladas, tremidas, mas inegavelmente perturbadoras. Figuras sombrias, quase indistintas, movendo-se em um ritual rudimentar em torno de uma grande formação rochosa. Não era um documentário sobre lendas, era a lenda viva, gravada em celuloide. O que eram aquelas figuras? Que tipo de rito estava sendo realizado? As perguntas se amontoavam, e com elas, uma sensação de pavor começou a se instalar. A partir daquele momento, o vilarejo pareceu ganhar vida própria. Não era o vento, não eram os animais. Eram sussurros, indistintos, mas onipresentes. Pareciam vir das frestas das paredes, do vento que sibilava entre as casas abandonadas e até mesmo do silêncio ensurdecedor da noite. Eram vozes que pareciam clamar por algo, ou talvez por alguém. Os estudantes tentaram racionalizar, culpar o cansaço, a sugestão, mas a frequência e a intensidade dos sussurros aumentavam. E então, o impensável aconteceu. Na terceira noite, João, o câmera, foi atraído para fora da cabana por um som estranho, um lamento quase infantil, que parecia vir da floresta. Os outros ouviram seus passos se afastando, e depois, um silêncio abrupto. Chamaram por ele. Sem resposta. Saíram para procurá-lo, suas lanternas cortando a escuridão, mas não havia rastro. João havia desaparecido, sem deixar vestígios, como se a terra o tivesse engolido. As câmeras que eles deixaram ligadas registraram apenas movimentos rápidos, sombras alongadas nos limites da floresta, aparentemente seguindo-os de volta para a cabana, observando. A adrenalina e o pânico se misturaram à descrença.
O desaparecimento de João foi o ponto sem retorno. A ideia de que aquilo era apenas lenda ou sugestão se desfez por completo. Eles estavam sozinhos, em um lugar que se recusava a soltar seus segredos, e agora seus amigos estavam desaparecendo. Em meio ao desespero, Laura fez uma descoberta macabra. Na trilha que levava à grande formação rochosa que viram na fita, haviam desenhos rústicos nas pedras, imagens primitivas, representando sacrifícios e, o mais aterrorizante, uma criatura amorfa, sem forma definida, mas inegavelmente presente em todos os desenhos. Uma criatura que parecia exigir oferendas. A noite seguinte foi um inferno. Os sussurros se transformaram em arranhões. Do telhado, das paredes, do chão. Como se algo estivesse tentando entrar, ou pior, tentando sair. Laura, a mais cética, estava em pânico. Seus olhos denunciavam noites sem sono, o medo estampado em cada gesto. Eu sinto uma presença fria, ela sussurrava. Uma coisa que nos observa. Pedro, que sempre se orgulhou de sua calma, tentou manter a equipe unida, mas a esperança diminuía a cada minuto. A primeira coisa a fazer era pedir ajuda. Desesperadamente tentaram ligar para a civilização, usar seus celulares, os rádios de comunicação que trouxeram para emergências. Nada. A floresta, o vilarejo, pareciam engolir todo e qualquer sinal. Sem comunicação, sem saída, com um amigo desaparecido e uma presença maligna se aproximando, a única opção que restou foi a mais perigosa: seguir a trilha dos desenhos. Eles iriam até a formação rochosa. Tinham que encontrar João, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com ele. Levaram todas as câmeras que podiam. Queriam registrar tudo. Mal sabiam que seriam os últimos registros. A caminhada pela trilha foi tensa. Cada passo ecoava no silêncio perturbador da floresta. Eles chegaram à grande formação rochosa que haviam visto na fita VHS. Uma estrutura imponente, maciça, coberta de musgo e com rachaduras que pareciam bocas abertas. Foi ali que encontraram os pertences de João. A mochila, o boné, mas nenhuma pista dele. A formação rochosa não era apenas uma pedra. Ela parecia respirar. Um leve zumbido reverberava no ar, e a temperatura ambiente despencou bruscamente, como se estivessem entrando em um freezer natural. Era um frio que não vinha do tempo, mas de algo mais profundo, mais antigo. E então, o ápice do horror. Pedro, tentando ajustar a iluminação de sua câmera, acionou um flash inesperado. Por uma fração de segundo, a luz revelou o que o vilarejo escondia. Um grupo de figuras humanoides pálidas, magras, quase esqueléticas, escondidas entre as sombras das rochas e árvores. Não eram lendas, eram reais. E estavam ali. A tela pisca. O som é de desespero. Pedro, o último a resistir, tenta correr de volta, seus gritos ecoando na escuridão. A câmera, ainda em suas mãos trêmulas, cai no chão. O campo de visão se torna a terra, a grama úmida. Seus gritos se misturam a um ruído de arrasto, um som úmido e gutural que se afasta na escuridão. Os segundos se arrastam. A gravação continua por alguns instantes, mostrando apenas o chão de terra e os sons abafados de algo sendo arrastado para longe. Os gritos cessam. O som do arrasto diminui, até desaparecer. E então, um último sussurro, distorcido, rouco, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares. Um sussurro que parecia ser a voz da própria pedra seca. A fita termina abruptamente com um ruído de estática, levando consigo os segredos e as vidas dos estudantes. O que aconteceu com eles? O que eram aquelas criaturas? E o que realmente espreita no silêncio de pedra seca? Essa história, esse mistério, é aterrorizante. E me faz pensar, quantos outros lugares esquecidos, quantas outras pedras secas, guardam segredos que a humanidade simplesmente não está pronta para descobrir? Se essa história te intrigou, te assustou e te deixou pensando, por favor, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que ama um bom mistério de horror. E o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Você acha que essa fita é real?
Que tipo de criatura você acredita que espreita em pedra seca? Deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você pensa.